Irmãos, o texto que nós estamos observando mostra o momento em que o apóstolo Paulo ele é trazido por Barnabé, que também foi um apóstolo depois, e ele que estava na cidade de Tarso, que é a sua cidade natal, que é território da atual Turquia, e ele é convidado por Barnabé para vir, para que eles pudessem então na igreja de Antioquia serem preparados para irem pregar o evangelho. E eles ficam durante um ano todo ensinando a igreja de Antioquia, que é o que nós temos feito aqui em Colina por um período já de 8 anos, né? Se tudo correr bem, Jesus não voltar, nós estivermos vivos, dia 13 agora, todos estão convidados, né? Não está podendo fazer aglomeração, mas nós vamos fazer um culto aqui, dia 13 de março, que é um segundo sábado, em ação de graças, pelo 8º aniversário desse ministério aqui na cidade de Colina. Então, irmãos, nós temos ensinado aqui a palavra de Deus, muitos passaram por aqui, já não estão aqui mais, outros mudaram-se daqui da cidade, mas alguns até que mudaram, disseram, nós passamos por esse ministério, e nós agora sabemos o que é a palavra de Deus, o que representa o evangelho. A palavra evangelho é uma palavra muito simples, que se traduz por boas novas, ou então notícia alvissareira, boa notícia. E quando nós pregamos o evangelho para alguém, e aquela pessoa entende o que é o evangelho, ela recebe uma boa notícia. Quem de nós aqui não gosta de receber uma boa notícia? Nós não queremos receber uma notícia ruim. E agora, os dias que nós estamos vivenciando, da pandemia, muitas pessoas estão recebendo notícias ruins, que alguém está doente, que alguém morreu. Mas quando você prega o evangelho para alguém, e ela recebe esse evangelho, ela recebe uma boa notícia. Aleluia. A igreja de Antioquia, onde os cristãos foram pela primeira vez chamados dessa nomenclatura, cristãos, isso se traduz, aqueles que se parecem com Cristo, porque eles se vestiam como Cristo se vestiu. Eles pregavam, a mensagem que estava nos lábios deles, era a mensagem parecida com aquela que o Cristo pregou. A atitude que eles tinham, a maneira que eles se comportavam, eles eram discípulos dos discípulos de Jesus. E aqui agora eles entenderam a mensagem salvífica. E nessa noite nós estamos aqui, e é uma noite oportuna, um culto de missões, que nós estamos pregando o evangelho. Quem veio aqui nessa noite é bem-aventurado, porque você pode ouvir essa mensagem, de modo simples e objetivo, uma mensagem que vai ser sucinta, eu não vou me delongar, mas dizendo para você que ainda não tomou a decisão de levantar sua mão e receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Porque, como foi dito aqui, as religiões são muitas. As religiões que predominam na janela 1040, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, e as religiões em geral, não têm a capacidade, o poder de conduzir o homem para a vida eterna. Embora a palavra religião, que eu tenho ensinado aqui também, religare, né? Ela tem um propósito de religar o homem com Deus, porque o homem se perdeu. O homem, quando ele violou o preceito de Deus, ainda lá no Éden, ele cortou a conexão que ele tinha com Deus. Não havia mais acesso do homem a Deus. Não foi Deus que cortou a conexão com o homem, foi o homem. Porque o homem estragou tudo. Vou falar aqui uma linguagem muito simples. E no livro de Eclesiastes há um texto que diz assim: Deus criou o homem perfeito, mas ele se envolveu em muitas invenções. E o homem estragou tudo, irmãos. E ele perdeu esse acesso que ele tinha à presença de Deus. A palavra Éden, que significa paraíso, lugar de deleite, ela não era apenas um jardim, literalmente. Era o acesso que o homem tinha à presença de Deus, de poder cultuar a Deus, porque o homem foi feito para interagir com Deus. A criatura só se realiza no seu Criador. Não há como o homem ter felicidade plena
se ele não tiver um relacionamento, isso é dito pelo salmista no Salmo 42, e ele diz assim: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira por ti, a minha alma por ti, ó Deus. Porque o ser humano, quando ele nasce, ele pode dizer que ele é ateu, né, no decorrer do tempo, ele pode dizer que ele é agnóstico, mas no âmago da alma dele há um ponto de interrogação: por que eu vim aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Da onde eu vim? Por que vocês acham que os cientistas ficam tentando descobrir a origem, o elo perdido da criação do homem? Porque eles querem saber de onde o homem veio. Eles na verdade não acreditam que o homem é fruto de uma explosão cósmica, obra do acaso. Nem eles acreditam nisso. Então, irmãos, por que nós estamos falando da pregação do Evangelho? E como o Danilo já enfatizou aqui nessa noite, todos nós que um dia decidimos seguir as fileiras do Evangelho, é porque nós ouvimos alguém pregar para nós. Alguém disse para nós sobre Jesus. Como aqui em Antioquia eles ensinaram, propagaram e falaram o Evangelho, e as pessoas aqui foram chamadas de cristão, porque eles deram crédito naquela pregação, e a Bíblia diz que o número que se converteu ao Senhor foi grande, a extensão foi grande. Começou apenas com 12, Jesus com 12 discípulos, ele criou a maior equipe de trabalho do mundo. Aleluia. Não há ninguém como Jesus por isso. Paulo, como foi dito aqui, o maior de todos os apóstolos, depois de Jesus, o maior de todos os evangelistas, o maior plantador de igreja, tudo em segundo lugar, porque Jesus está em primeiro lugar. Jesus é o fundador do cristianismo, e a conversão de Saulo é a espinha dorsal do cristianismo. A cabeça do cristianismo, da igreja, Jesus. Então, irmãos, começou com 12, e ela foi crescendo, depois 120, depois 3.000 almas na pregação de Pedro, e depois o número foi se acrescendo, Jesus foi acrescentando mais, e hoje ainda é a maior religião do mundo. Vai perder, está perdendo espaço para o islamismo, provavelmente o islamismo vai ser a maior religião, mas nós não estamos pregando uma religião aqui nessa noite, nós estamos falando do Salvador, do Libertador, daquele que tem o poder de transformar o homem, por mais vil pecador que esse homem seja, por mais sem esperança, por mais sem resposta, por mais na escuridão que esse homem esteja, quando ele se encontra com Jesus, a vida dele é transformada. No capítulo 4 do Evangelho que escreveu Mateus, a Bíblia diz que quando ele chegou na região das tribos de Naftali e Zebulon, junto ao mar da Galileia, Galileia dos gentios, a Bíblia diz que o povo que estava em trevas, e o povo que estava na região e sombra da morte, viu grande luz. E a partir de então, Jesus começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós estamos falando desse reino aqui hoje. Esse reino tem um rei, seu nome é Jesus Cristo. Esse reino tem súditos, são os discípulos dele. Aqueles que propagam o evangelho na pandemia, sem pandemia, na chuva, no vento, na janela 1040, nos lugares remotos, nos lugares de escassez, no deserto, aonde tem veículo ou não, aonde tem microfone ou não, os discípulos de Jesus estão espalhados por todo o globo terrestre, falando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Essa mensagem, ela ainda está ecoando no nosso ouvido e no nosso coração. E nessa noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você quer ser feliz plenamente, você precisa de Jesus. Todos estão envolvidos com Jesus de uma certa forma. Um dia, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, a mulher dele entrou no tribunal, e uma mulher não podia entrar no tribunal, e ela disse para o marido dela, para Pilatos, governador da Judéia: não te envolvas com este justo, porque esta noite muito sofri em sonho por sua causa. Nós não sabemos o que aquela mulher sonhou com Jesus, mas alguma coisa tocou no âmago da alma dela, e ela diz: não te envolvas com este justo. Em outras palavras, não julgue esse homem, não condene esse homem, porque ele é justo. E quando Jesus estava diante dele, de Pilatos,
O que essa mulher disse era impossível, porque todos estão envolvidos com Jesus, de uma forma positiva para ser salvo, ou então negativamente para ser julgado um dia, porque ele julgará os vivos e os mortos, e o Pai delegou isso a ele, o poder de ser juiz, e o cetro da equidade está nas mãos dele, aquele que julga com justiça, aquele que é chamado fiel e verdadeiro, aquele que nunca pode ser frustrado pelos homens, aquele que está nas suas mãos, o governo de tudo, aquele que dá ordem ao mar e o mar obedece, o nome dele, Jesus Cristo. Ele está no controle absoluto da pandemia também, viu? Não é a ciência, não é as vacinas, é Ele que dá ordem à vida, Ele é o Senhor da vida, e nesta noite nós estamos falando dele aqui, não é uma religião, não é algo, não é um clube social, não é para você aderir apenas, mas é uma conversão. O homem que se decide, estou falando homem genérico, homem e mulher, que decide servir a Jesus e ser chamado cristão, como esses aqui em Antioquia, ele agora, ele é um privilegiado, ele sai das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. Ele agora é um cidadão da luz, a esperança renasce no coração dele, ele começa novamente a ter uma perspectiva que havia sumido, porque irmãos, o homem não tem a capacidade de se salvar. Eu estava assistindo um filme um dia, vocês podem assistir, do apóstolo Paulo, e o personagem lá no final, ele como apóstolo Paulo, ele faz uma metáfora muito interessante. Ele pergunta para o centurião de Roma: você já navegou? Já velejou? E ele diz: já. Então pensa agora, você velejando, você levar sua mão assim, e encher de água, naquele imenso mar. E aí ele disse assim: como a água vai saindo entre os dedos e ela some, assim é a vida do homem aqui na terra, e o mar todo, que você não pode saber a sua extensão, é a vida eterna. Nós estamos aqui de passagem, nossa vida aqui é como vapor, é como uma erva, vai rápido, o tempo passa e nós voamos, diz o salmista no Salmo 90, mas há um Salvador, há uma esperança, há uma luz, há uma resposta. Se você precisa dessa resposta, se isso você não encontrou na ciência, na religião, nas baladas, entre os amigos, né? Ou quem sabe nos momentos de felicidade passageira, que as coisas aqui, que o entretenimento aqui proporciona, Jesus tem uma felicidade plena. Eu posso dizer isso porque eu estou quase há 40 anos, que um dia eu pude levantar minha mão ainda na adolescência, e até aqui Ele tem me ajudado, até aqui Ele tem me sustentado. Eu só estou aqui hoje porque Ele preservou a minha vida. Ele é o Senhor, Ele é o absoluto, Ele é a verdade plena, Ele é a esperança que o ser humano pensa que perdeu, e eles dizem aí fora: a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. O nome dele, Jesus Cristo. Ele que levantou Saulo, o homem que perseguia a igreja, o homem que matava as pessoas, que espancava, que a Bíblia diz no capítulo 8, que é continuidade, aqui esse texto do capítulo 11, é continuidade do 8, diz que ele consentiu na morte de Estevão, porque Estevão pregava o evangelho. E a Bíblia diz que Estevão, momentos antes dele ser apedrejado, ele deu uma aula, né, sobre o Antigo Testamento, sobre a Torá para eles, e eles se enfureceram. E a Bíblia diz que quando ele começou a ser apedrejado, ele teve uma visão de Jesus ao lado do trono de Deus, assentado no trono, e ele repetiu as palavras que Jesus falou na cruz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então nessa noite estamos aqui diante da palavra de Deus, o que foi explanado, o que foi explicado, não tem segredo, não há elo perdido do homem, não existe fonte da juventude, mas as três coisas que o homem mais anseia está nas mãos de Deus. Isso diz em Provérbios: a saúde, a longevidade e a fama. As três coisas estão nas mãos de Deus. Só Ele pode trazer essas três coisas. E a vida eterna, que não se compra com dinheiro, não se compra com nenhum tipo de formação intelectual, a ciência não pode comprar,
Não há possibilidade do homem dizer, eu vou viver 200 anos, 300, porque a vida está na mão de Deus. Mas há uma possibilidade de viver eternamente. Não é na fonte da juventude. Não é jogar moedas na fonte lá em Roma. É receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Se você entendeu essa mensagem, e você deseja nessa noite recebê-lo como Salvador, dê um sinal com a mão. Hoje é uma noite oportuna. Nós vamos orar. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida para nunca mais se apagar, te chamar de filho e te receber nos seus braços. Tem alguém? Tem alguém que está afastado, mas quer voltar hoje? Se tiver, dê um sinal com a mão. Hoje é noite oportuna. A porta da salvação continua aberta. Jesus é a salvação. Se tiver alguém, coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele as portas te espera velando, chama por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Tem alguém?